Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade de todos vocês. Vamos encerrar aqui, né, nosso conteúdo do semestre em processo penal. Vamos tratar aqui da revisão criminal e também do habeas corpus. Beleza? Hoje, então, nossa última aula, nossa última matéria. Antes de mais nada, queria deixar um versículo aí para vocês. Nesse tempo aí de pandemia, nesse tempo de quarentena, que está em João 16:33, que fala que Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, gente, a gente no mundo é normal a gente passar por dificuldades, por aflições, mas que a gente não desanime, que a gente continue com tranquilidade, com paz, com confiança, com esperança, porque Deus venceu o mundo e Ele vai dar força para a gente vencer também todas as dificuldades. Amém? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos tratar da revisão criminal e também do habeas corpus. Vamos começar falando da revisão criminal. Revisão criminal, fundamento do artigo 621 a 631 do Código de Processo Penal. O que é a revisão criminal? Vou dar um conceito inicial aqui. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação com competência ou de competência originária dos tribunais a ser ajuizada após o trânsito em julgado, nos casos de sentença condenatória ou de sentença absolutória imprópria, com a finalidade de restituir, né, ou de trazer de volta a liberdade ou a dignidade do réu. Beleza? Então vamos lá, conceito de novo. O que seria a revisão criminal? A revisão criminal, ela é uma ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais a ser ajuizada após o trânsito em julgado ou de sentença condenatória ou de sentença absolutória imprópria, visando desconstituir a coisa julgada. Vamos lá. Primeira coisa, a revisão criminal, apesar de ela estar disposta no Código de Processo Penal, na seção dos recursos, a revisão criminal ela não é um recurso, ela não tem natureza jurídica recursal, ela é uma ação autônoma de impugnação. E por que a gente fala isso? Porque a revisão criminal ela não continua uma relação jurídica pré-existente, ela não continua no mesmo processo. A revisão criminal ela é iniciada, né, quando uma pessoa ela entra com a revisão criminal, é iniciado um novo processo, tá? Um processo, uma ação autônoma de impugnação, beleza? Então, para começar, a revisão criminal ela tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação. Basicamente, qual que é a característica, as principais características e a finalidade da revisão criminal? Percebam, uma decisão judicial, no caso uma sentença criminal, ela pode apresentar erros ou ela pode apresentar vícios, né? Uma sentença criminal, quando ela apresenta algum tipo de erro, quando ela apresenta algum tipo de vício, e vamos dar como exemplo, uma sentença criminal que condena injustamente um réu. Imagina que um réu ele é acusado injustamente de determinado crime. O juiz ali no seu livre convencimento motivado, ele acaba condenando o réu. Essa sentença transita em julgado e depois de transitada em julgado surgem novas provas atestando a inocência do réu, ou depois de transitar em julgado o verdadeiro culpado ou o verdadeiro autor do crime vai e confessa a autoria daquele crime. Percebam, uma sentença criminal que condena injustamente um réu e transitou em julgado, ela não pode mais ser objeto de recurso, né? Como houve trânsito em julgado, a gente sabe que o trânsito em julgado é a decisão, né, judicial que não cabe mais recurso. O que seria possível? A gente tem uma situação em que uma sentença cometeu uma injustiça, e a gente tem um cargo de erro judiciário. O que pode acontecer nessa situação? Nessa situação surge a figura da revisão criminal. A revisão criminal é como se fosse a ação rescisória no processo civil. A revisão criminal é justamente a possibilidade de se desconstituir uma sentença que transitou em julgado, anulando aquela coisa em julgado e tentando corrigir um erro, uma injustiça ou um vício
né, de uma sentença criminal, beleza? Então vamos lá então. A revisão criminal, ela é uma ação exclusiva do réu, tá? A revisão criminal é uma ação exclusiva do réu. Não cabe revisão criminal pró societá. Não cabe revisão criminal pró societá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que seria a revisão criminal pró societá? Imagina que um réu ele tenha sido acusado de um crime de roubo e, enfim, não existiam provas robustas, não existiam provas claras para que o réu fosse condenado, e o juiz decide então absolver aquele réu por insuficiência de provas. Em dúbio pro réu, o juiz acaba absolvendo o réu. E essa absolvição transita em julgado. Depois de transitar em julgado a absolvição, vem provas materializadas, surgem provas ali que confirmam que realmente foi aquele réu que cometeu o crime de roubo. O que acontece nesse caso? O réu foi absolvido, transitou em julgado. E depois de transitar em julgado, surgem provas da culpa, né, da autoria do fato. Nesse caso, caberia revisão criminal para condenar o réu? Caberia revisão criminal para desconstituir a absolvição e poder condenar o réu? Não. Nesse caso, não. Tá? Nesse caso, não cabe revisão criminal contra o réu. Né? Não cabe revisão criminal para tentar condenar o réu, desconstituir a absolvição e condenar o réu. Não cabe revisão criminal pro societá. Só cabe revisão criminal em favor do réu, ou seja, só cabe revisão criminal exclusiva por parte do réu. E essa vedação, essa proibição de revisão criminal pro societá, ela está inclusive prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, conhecida como Pacto São José da Costa Rica. Agora, pode acontecer, e aí é uma situação específica, que é até a jurisprudência do STF, cabe revisão criminal, tá? Cabe revisão criminal por parte da acusação, né? Cabe revisão criminal por parte do Ministério Público em uma situação bem específica. Se houver extinção da punibilidade do réu baseada em certidão de óbito falsa, nesse caso, cabe revisão criminal por parte do Ministério Público para tentar desconstituir essa extinção da punibilidade, essa coisa julgada. Como assim? Imagina que o réu tenha sido acusado pela prática de determinado crime, crime de homicídio, por exemplo. Esse réu, ele desaparece, ele some, e passado um tempo, a família dele ou o advogado daquele réu apresenta uma certidão de óbito falando que aquele réu ele tinha falecido. A gente sabe que a morte, né, do réu, a morte do agente é uma das causas extintivas de punibilidade, artigo 107, inciso 1. Ou seja, se o réu morre, extingue a punibilidade e acaba o processo. Só que descobre-se, muito tempo depois, que o réu está vivo, ou que o réu, né, ele estava se escondendo. Ou seja, aquela certidão de óbito que foi apresentada é falsa. Cabe a revisão criminal nesse sentido para desconstituir a coisa julgada de extinção da punibilidade do réu? Cabe. Ou seja, nesse caso, o STF admite que o Ministério Público entre com a revisão criminal, extinguindo a coisa julgada, extinguindo, né, a decisão judicial que reconheceu a extinção de punibilidade do réu para poder, nesse caso, condenar o réu, beleza? Então, cabe revisão criminal especificamente pelo Ministério Público, nesse caso, extinção de punibilidade fundada em certidão de óbito falsa, beleza? Vamos lá, quais que são os requisitos, ou qual que é o requisito para que exista a possibilidade de se ingressar com a revisão criminal? É necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado de uma sentença, tá? Para existir a possibilidade de revisão criminal, só existe revisão criminal caso tenha transitado em julgado, caso tenha havido trânsito em julgado de uma sentença. Ou seja, só cabe revisão criminal se determinada decisão judicial não for mais recorrível, se não tiver mais possibilidade de se recorrer daquela decisão judicial. Detalhe, cabe revisão criminal de decisão judicial que transitou em julgado, independente, tá, de como tenha sido aquela sentença, aquela condenação.